Saudações, hoje é 3 de abril de 2023 e esta mensagem aqui do usuário Martel, esse thumbnail aqui de Moai, é, eu fiquei um pouco preocupado porque talvez eu não esteja sendo devidamente claro e eu até queria saber se mais alguém interpretou dessa forma, porque eu estaria falhando dramaticamente na minha comunicação e talvez porque eu tenho uma tendência a oscilar da dimensão descritiva da dimensão normativa, né, de uma forma meio inadvertida, mas essa série de vídeos que tem essa playlist intitulada Pornografia e Prostituição, que conta por 6 vídeos até o momento que eu faço esse vídeo, né, esse aqui vai ser incorporado, ela tem um núcleo de ideias centrais, né, e espero que essas ideias fiquem claras. A primeira delas é que não existe uma grande indústria pornográfica. A pornografia é um fenômeno cada vez mais celularizado, praticamente independente, de indivíduos, pequenos grupos ou pequenas empresas. Já houve empresas maiores que nesse ramo, mas elas estão em retração, então não há uma grande indústria. A segunda ideia nuclear é que se você quer promover o combate à pornografia, e aí sim, aí entra um elemento já prescritivo, que eu acho que sim, deve ser promovido, mas se você quer fazer esse combate, você tem que primeiro abrir mão dessa ideia de que você está lutando contra uma grande corporação, que não é o caso, que você está lutando mais contra uma cultura do que contra uma estrutura econômica. E é mais uma série de medidas que tem que ser vistas mais com relação a uma espécie de reeducação da sociedade, o que não impede uma série de medidas contra elementos mais cruciais. Meu Deus do céu. O ponto é que não dá para atacar o fenômeno como um todo, porque ele é muito enraizado e muito relacionado a outras deficiências da nossa sociedade. Agora, alguns elementos pontuais que podem ser atacados, com certeza. Especialmente aquelas modalidades mais graves, que frequentemente são repudiadas até mesmo por outras pessoas que apreciam modalidades mais convencionais, ou até mesmo por pessoas que produzem essas modalidades. Ou seja, é possível promover um combate pelo menos parcial contra as modalidades mais graves. Então você não pode simplesmente ficar numa de achar que você pode bater de frente contra um fenômeno tão absurdamente enraizado, não só na sociedade, na própria psique humana. Então você tem essas duas ideias principais: não há uma grande indústria, e o combate à pornografia tem que ser uma coisa muito mais direcionada, mais focada em alguns pontos específicos e muito mais voltada à seara cultural, né? Isso nessa dimensão pornográfica. Quando você já pensa na questão da prostituição, você vê que tem uma relação entre uma com a outra. Evidentemente, houve uma época que o fenômeno pornográfico sempre tem existido também, era minoritário. Hoje ele é muito mais predominante graças ao desenvolvimento dos meios de telecomunicação, né? Mas aqui há uma transição de um fenômeno para outro. Frequentemente, atrizes pornográficas também fazem programas de prostituição. Na grande maioria das vezes. O contrário nem sempre acontece, né? Porque frequentemente a moça, a garota de programa, ela não quer se expor abertamente, né? Então, às vezes ela faz programas, ela se prostitui, mas ela não aparece em vídeos. Situações como a pandemia causaram algumas alterações nesse sentido. Algumas moças deixaram de fazer programas ao vivo para fazer essas coisas privadas, mas em vídeo, né? Aquelas performances que são feitas às vezes ao vivo, em geral são feitas ao vivo. Então tem essa transição. E inclusive foi um fenômeno curioso, né? Porque se você desloca o fenômeno da prostituição para a pornografia, num certo sentido, tem algumas vantagens, porque é menos arriscado, já não tem aquele problema de transmissão de doenças, já não tem aquele problema de possibilidades de violência, então há uma atenuação de alguns problemas. Por outro lado, tem a questão que a pornografia também aumenta, né? Mas assim, para deixar bem claro essa questão no nível normativo, né, da diferenciação, o que é uma descrição, que frequentemente, na maior parte desses vídeos, eu apenas descrevi fenômenos. Eu não me posicionei a respeito deles. Mas agora, para deixar bem mais claro qual que é a minha posição exata, que talvez não tenha ficado tão claro assim, o que eu acho é o seguinte, que o fenômeno está enraizado com nossas condições socioculturais. E não dá para atacá-lo como se ele fosse uma coisa isolada. Não dá para erradicar a pornografia. Simplesmente é uma daquelas coisas que sempre vai ter
em algum grau. Agora, sim, sempre é possível causar restrição, como tudo. Não dá para você eliminar nenhum fenômeno negativo, ou que pelo menos você considera negativo numa sociedade, porque eles são possíveis. E tudo que é possível vai ser feito de algum grau, dependendo, claro, do grau de tolerância. Se o grau de intolerância for muito alto, isso vai ser feito uma medida menor. Se o grau de tolerância for alto, vai ser feito uma medida maior. Então, se o grau de interesse naquela situação for alto, não tem jeito. Então, numa sociedade liberal, não tem como. Já é difícil até restringir esse fenômeno. Ele é restrito, sabe? A gente tem algumas leis, tem algumas coisas, tem algumas contenções, não só a nível jurídico, quanto a nível de costumes também. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que se envolvem com pornografia, que consomem, que produzem, mesmo essas têm seu grau de contenção. Às vezes não deixam menores de idade ver. Então tem algum grau de autorregulação. Mas pensa bem, mesmo numa sociedade extremamente repressora e puritana, vai haver níveis de coisa que você poderia chamar de pornografia, ou pelo menos de erotismo, né, que é uma certa confusão, né, entre a princípio, você teria que pegar aquela temática do Eros e do Porneia, né, que eu tenho um vídeo que eu distingo esses dois, além de outras formas de amor, no caso desses dois amor entre aspas. Né. Mas é basicamente porque o erótico ele é mais psicológico, tá, e o pornográfico ele é mais sensorial. Então essa é a principal diferença. Só que você pode observar que dificilmente se separa as coisas. Eu lembro muito bem que teve, quando a pornografia já estava muito disseminado, na época do VHS, né? Posteriormente começaram a surgir os pornôs com história. E encontrou um filão, muita gente se interessou. Você vê que a pessoa, mesmo a maior parte do público, ele não estava interessado apenas num consumo pura e simplesmente sensorial. E isso eu notei muito, e isso é um recurso que eu tentei utilizar na minha literatura. De uma certa forma, introduzir elementos assim eróticos, às vezes até literariamente pornográficos, né? Mas como forma de você atrair a atenção e desenvolver um outro tema. E eu acho que em alguns casos funciona, porque quando você se envolve com determinada temática, você pode até ter sido atraído pela essa questão mais bruta, assim, né, dessa questão sensorial, sexual mais pura. Mas se você se envolve na história, você mesmo começa a querer ir mais longe. Eu percebi isso na minha própria prática de consumo mesmo. Começava a ver algumas coisas assim. E eu começava a viajar, começava a imaginar. Aquilo ali não bastava, queria um aprofundamento maior. Aí eu comecei a me interessar mais por literatura, nesse caso. Literatura erótica, né? Com até filmes que tivessem um aprofundamento maior. E isso aconteceu com muita gente. Mas assim, para fechar esse parênteses, é só para deixar claro que existe uma dimensão onde uma área de transição onde a dimensão pornográfica vai se mesclar com a dimensão da arte em si, dependendo do grau de imersão no conceito de erotismo, o modo como você for desenvolvendo, até mesmo no nível romântico, você pode chegar até a conclusão que Romeu e Julieta tem uma dimensão erótica, e já foi acusado disso. Essa área de transição já aconteceu, inclusive, na área pornográfica. Por exemplo, no vídeo anterior, né, que motivou essa discussão aqui, quando vou falar dos filmes pornográficos mais dando bilheteria, aquele que é considerado como, até hoje, como recordista, é um filme que na verdade está entre a dimensão pornográfica e a dimensão da produção de cinematográfica normal, que é o Calígula, que tem astros, é o Malcolm McDowell. Bom, para falar a verdade, aí eu teria que ver o filme, eu nunca vi esse filme. Mas só por aí você já nota que há uma transição, né? Então há uma interseção. O meu ponto que eu estou querendo colocar é o seguinte: se a gente conseguisse promover de alguma forma, minimizar dramaticamente a pornografia, você poderia eliminar o XXX, né? Não ter mais esse explícito, mas ia ter aquele semi-explícito. Mesmo que você conseguisse eliminar esse, ia ter aquele mais softcore, ia ter aquele mais de erotismo. Você sempre teria algum grau. Há um tempo atrás eu estava olhando muito o Instagram, né? E no Instagram você tem muitas moças lá que ficam se exibindo, fazendo vídeos sexuais, mas ele não tem explicitude. Não aparece, em momento algum, as partes genitais, nem mesmo os mamilos. E tem algumas coisas assim que ele restringe. O que não impede de ser visualmente arrebatador, dependendo do jeito. O que eu queria colocar é o seguinte: eu acho que seria muito melhor, a sociedade seria mais saudável, se o Instagram fosse o que tem de mais explícito, de mais radical. Sabe? Porque isso não é por um motivo puritano, é porque isso afeta até mesmo um pouco dessa vivência pessoal.
com, com a sexualidade. É verdade, os críticos da pornografia, desse ponto eles têm razão quando eles dizem que o consumo de pornografia ele afeta a sua vivência pessoal de sexualidade. Eu só penso que também não afeta apenas de uma forma negativa, né? Pode ter algumas compensações também. Mas ainda assim eu acho que seria preferível que houvesse uma cultura onde houvesse um nível menos explícito e menos intenso dessas manifestações, dessas criações pornográficas. Agora, a erradicação não, você não tem possibilidade. E é aquele caso, enquanto a gente vive na sociedade com determinados valores bem estabelecidos, do modo como ela é bastante liberal, não faz sentido você tentar reprimir isso, porque estaria dentro daquelas coisas que a sociedade em si protege, que são as liberdades individuais. Eu não estou dizendo que eu estou concordando com isso exatamente. Em algum grau eu posso concordar em alguns elementos, mas não de uma forma geral. Eu acho que a sociedade é permissiva demais. Eu pessoalmente preferiria uma sociedade menos permissiva, uma sociedade menos liberal, ou seja, um pouco mais fechada em alguns aspectos, sim. Mas não todos, também não defendo a sociedade puritana. Eu acho apenas que passou da medida, sabe? E especialmente, assim, para encerrar, porque manifestou-se, há manifestações pornográficas absolutamente grotescas. Chegou-se a determinados níveis, assim, que aí você vê que para essas parafilias bizarras, mesmo, que eu comentei isso em várias situações, não vou repetir aqui, mas chegou em alguns graus que não é difícil eu perceber que até pessoas que apreciam graus relativamente explícitos, até apesar de pornografia, tem coisas que elas detestam, elas são horríveis. E eu acho que tem coisas que definitivamente não são saudáveis, tem coisas que tinham que ser proibidas mesmo. Bom, mas eu comentei isso nos vídeos anteriores, eu recomendo que você veja a playlist, eu acho que é uma playlist interessante, tem essa temática que vai se debatendo, que vai se desenvolvendo, mas só para fechar, eu queria deixar muito claro qual que é a minha posição. A minha posição é que, sim, é aconselhável que se faça uma contenção da pornografia, mas no nosso caso específico, no nosso contexto cultural, principalmente daquelas manifestações mais pesadas, mais doentias, que essas deveriam ser reprimidas com dureza, sim, e você tem alguns graus de contenção, levando sempre em conta que é mais uma cultura, uma subcultura, do que exatamente um fenômeno econômico. Mesmo que você conseguisse limitar essa dimensão econômica, por exemplo, conseguisse evitar que existisse ganhos financeiros, se manifestaria de alguma outra forma, Então, o que já se observa, por exemplo, nesses países europeus que conseguiram criminalizar determinadas modalidades de prostituição, mas apenas para surgirem outras mais sutis, né, como aquelas dos sugar daddies, que o cara, em vez de dar dinheiro, ele dá presente, leva para passear, leva para viajar. São outras formas de você vivenciar. E sem contar um nível que é simples liberalização sexual, como se tem essa cultura da pegação, de ficar, esses negócios todos, e já é uma forma de uma flexibilização de condutas sexuais que de uma certa forma já cumpre um papel que antigamente em algumas outras sociedades só poderia ser cumprido pela prostituição. Então são muitos assuntos interrelacionados. Agora sim, uma coisa que talvez tenha motivado todo esse problema dessa mensagem que colocou é que não faz o menor sentido, nesse nosso contexto atual, você promover uma repressão muito rígida contra coisas que pessoas fazem de livre e espontânea vontade para que outras consumam de livre e espontânea vontade, especialmente num contexto que apenas vivencia de um modo mais ou menos normal, entre aspas, a sexualidade. Você simplesmente se expõe, você mostra o corpo lá, você faz um showzinho, cada dia. Se proibir isso, eu acho que só faria sentido numa sociedade mais tradicional. Aí sim, mas na nossa sociedade que não faz sentido. Você realmente já está naquela esfera das liberdades individuais que são consagradas na nossa tradição cultural, na nossa tradição liberal, que já tem séculos. Então não adianta você bater de frente contra isso, contra a tradição inteira. O que não muda o fato que, pessoalmente, eu não acho esse modelo civilizacional ideal. Eu defendo um outro tipo de sociedade, uma sociedade que tivesse uma visão diferente. Aí sim, neste outro tipo de sociedade poderia haver uma repressão maior contra isso. Mas a nossa não faz muito sentido. Vou deixar esse vídeo por aqui mesmo, para não ficar muito longo. Eu sou o Marcos Vanderlei XR, no dia 3 de abril de 2023. Muito obrigado por sua atenção.